Então, nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios, né, sobre o movimento uniforme daquela nossa lista, e em especial, né, ao som aqui do nosso Vivaldi no concerto de mandolins, ok? Bem, vamos lá. Então, nesse exercício bem antiguinho, né, acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né, ele fala sobre o movimento de uma partícula que se desloca ao longo conforme essas coordenadas aqui, né. Então, ele tem o ponto O, aqui 25, 0, P1, 20, posição 1, 15, 2, ponto 3, 10, 3 e ponto 4, 5, 4, certo? Bem, o que seria isso, né? Na verdade, isso são coordenadas, né? A gente aprendeu isso lá na escolinha, na época da dona matemática, correto? Então, nós vamos marcar esses pontos aqui. Vamos ver se a gente consegue determinar isso de uma maneira mais efetiva, certo? Vamos lá. Vamos marcar isso aí. Vamos marcar ele. Vamos pegar uma caneta mais coloridinha aqui. Vamos ver se a gente acha um rosa choque aqui. Esse aqui. Vamos lá. Aqui. Então, ponto P1, melhor dizendo P0, ele fala que é 25, 0. Se vocês observarem aqui, ele fala a posição X e T, né? Por que eu sei que é X e T? Porque ele está no meio das coordenadas, o gráfico XT, tá certo? Olha aqui, ó, coordenado conforme essa posição. Então, primeiro vem essa coordenada X, depois a posição T. Então, 25, ó, é só você observar aqui, ó, 5, 10, 15, 20, obviamente, 25 está aqui, certo? Então, seria a posição ali, beleza? A outra posição é 21. Então, ó, posição 21, tá ali. Na posição 15, ó, 15 seria 15 e 2. Então, olha ali, ó. Ali, certo? 10, 3. Olha ali, ó. 4, 5, 4. Olha ali, ó. Coisa linda, hein? Então, pontos marcados. Se você traçar esse gráfico aqui, né, usando uma reguinha, você vai perceber que nós vamos ter isso aqui. Né? Nós vamos ter isso aqui. Ok? E aí vem a pergunta do exercício, né? Ele pergunta aqui primeira parte para nós. Que significado físico os coeficientes lineares e angulares do gráfico obtidos acima, né? O que seriam esses coeficientes? Bem, gente, o coeficiente linear, na verdade, é o valor, né, que corta o eixo aqui. Na verdade, se você lembrar, isso aqui representa movimento uniforme, certo? Se é movimento uniforme, quer dizer que isso aqui, na verdade, pode ser representado pela equação do sorvete. S igual, né, V vezes T. Ou, nessa situação aqui, a gente pode substituir, né, com a equação do X. Seria isso. Esse cara aqui, na verdade, tem as equações, né, os coeficientes. Na realidade, esse cara aqui é o linear. E esse, o V, é o angular. Tá aqui a pergunta, né? Tá aqui os carinhas, na realidade. Tá aí, ó. Né? O angular, ele seria o angular seria a velocidade, né? E o linear seria a posição inicial. Simples. Então, o linear seria a nossa posição inicial, certo? E o angular seria a nossa velocidade. Simples, né? É só comparar com a equação ali. Qual o tipo de movimento, né? Isso aqui é uma questão teórica. Bem,
Quando ele fala o tipo de movimento, galerinha, ele está falando com relação se o movimento ele é progressivo ou se o movimento é retrógrado, certo? A pergunta é essa. Como é que eu sei que o movimento é progressivo ou retrógrado? Muito simples. Eu vou conseguir responder essa pergunta através da velocidade, né? Se ele está a favor do eixo, né? O que seria a favor do eixo? Se ele está se deslocando de forma positiva, ou seja, eu tenho o meu eixo, né? Por exemplo, se eu fosse imaginar aqui, ó, o eixo de movimento, né? Se o cara está se movimentando a favor do eixo, né? Ou se ele está se movimentando contra. Por exemplo, será que esse meu carinha, ele está indo, por exemplo, na posição, por exemplo, aqui eu teria o meu 5, 10, 15, 20, 25. Será que ele está indo da posição 5, 10, 15, 20, 25 ou está indo do 25 para o 20, para o 15, para o 10 ou para o 5? Se você analisar o gráfico, ele está indo para lá, né? Então quer dizer que na realidade ele está indo se deslocando para lá, né? Então na realidade o nosso movimento ele está indo contra o eixo. Então na realidade nós temos aqui um movimento retrógrado, né? O progressivo é quando ele vai a favor do eixo de movimentação, certo? Seria um movimento com velocidade positiva, certo? Esse é o movimento progressivo. O movimento retrógrado, certo? Seria quando ele tem uma velocidade negativa, ou seja, quando ele vai contra o eixo de movimentação. Então, na realidade, seria um movimento retrógrado, certo? Porque ele está contra o eixo de movimentação. E o exercício C, ele pergunta, né, deduza a função horária do movimento com os devidos coeficientes, né? Bem, se você for analisar, né, um deles eu já sei. Se você observar, eu já sei um deles, né? Se você observar, eu já sei a posição inicial. A posição inicial é quando o meu inicial vale 0, certo? Se você observar, eu já sei um deles. Eu sei que a posição inicial vale 25, certo? Que é justamente essa posição aqui, ó. 25 metros, que é quando ele corta aqui, beleza? Já tenho esse cara ali. Só se falta a velocidade. Para mim determinar a velocidade, galerinha, é muito simples, né? Eu calculo o coeficiente, né? Se você observar aqui, ó, eu sei o seguinte, ó, pela própria linha eu já consigo determinar o seguinte, ó. A velocidade dele, né, eu posso calcular da seguinte forma, ó. Velocidade média vai ser igual S menos SO, T menos TO, né? Eu posso fazer o seguinte, quem seria a posição final? Vamos pegar pelos próprios pontos, olha aqui, ó. Eu teria a posição 5 menos posição inicial 25, posição tempo 4 menos 0, certo? Isso aqui vai ficar 20 dividido por 4, ou seja, 5 metros por segundo. E negativo, porque vai dar menos 20, certo? Velocidade negativa, como a gente já tinha determinado anteriormente. Então, substituindo na equação do sorvete, o que nós teríamos aqui nesse caso, né? Só deixa eu marcar aqui os dois resultados. Nós já teríamos o seguinte: S é igual a 25 menos 5T. Pronto, galerinha, tá aí, ó. Exercício do tempo do EPA, bobear da época que o pai de vocês nasceram aí. Feito, beleza? Tá aí, ó, exercício resolvido. Mais um exercício sobre gráfico, pessoal. Olha, um exercício mais novo aqui, já é uma galerinha mais nova, né? Nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Esse exercício aqui da Unesp, né? Ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte para nós. O exercício da Unesp. 2 primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B, né?
O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo, desde o instante de largada zero até os instantes que eles cruzam a linha de chegada. Então, né, aqui tem as suas respectivas velocidades. Analisando as informações, é correto afirmar em que, no instante que o corredor cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar a prova no instante em metros, é igual a... Vejam, primeiro, eu preciso saber, né, em que momento em que o corredor A cruzou a linha de chegada. Eu preciso identificar isso no gráfico, né? Em que momento é que o corredor A conseguiu chegar na linha de chegada. Se você observar, ó, perceba que o isobolt que foi lá, deu o teu pulso, certo? Pá, chegou no corredor A e parou aqui. Então quer dizer que ele percorreu 100 metros rasos aqui, ó, 10 segundos, certo? O corredor B, ele demorou 12, certo? Então quer dizer que o corredor B ele chegou aqui, ó, certo? Nos seus 100 metros rasos. Então tá vendo a diferença do delay que existe entre eles? Tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, aqui, né, existe a diferença. Olha aqui, ó, se a gente for analisar, né? Ó. Tá aqui, ó. Certo? Essa aqui é a principal diferença. Esse cara aqui, ele chegou nesse instante e o corredor B ainda faltava todo esse momento aqui, certo? Para poder chegar no final da prova. Né, faltava todo esse pedaço aqui, ok? O que nós vamos fazer, minha galerinha? Bem, já que nós estamos trabalhando com gráfico velocidade versus tempo, eu vou utilizar a seguinte propriedade. Eu vou utilizar aqui a área, ela é numericamente igual, certo? Ela é numericamente igual a... ela é numericamente igual ao deslocamento. Certo? Eu vou utilizar essa propriedade. Lembre-se que essa área que eu estou utilizando é do gráfico, certo? É muito importante salientar isso. É do gráfico velocidade versus tempo. Sempre lembrar disso, certo? E no caso, a área em questão que eu estou trabalhando aqui, galerinha, é esse carinha aqui, ó. Fala, galerinha. Né? Tá aqui, ó. Desse pessoal aqui. Beleza, bicho? Então tá aqui, ó, eu vou trabalhar com essa área aqui. Então, a área que eu vou determinar é essa aqui. Tá aqui. Na verdade, eu vou determinar a área desse retângulo. Retângulo, certo? Desse carinha ali. Pronto. Só isso. Fácil, né? Vou ter que determinar a área do retângulo. Então, a área vai ser igual, certo? Base vezes altura. A área vai ser igual. Quem que é a base? Olha aqui, ó. Base vai ser esse cara, ou seja, 2. Quem que vai ser a altura? Vai ser isso aqui. A altura vai ser quanto, né? Vai ser daqui até aqui, ou seja, 10. Certo? Então vai ser 2 vezes 10, ou seja, 20. Certo? Então quer dizer que o nosso deslocamento, a distância percorrida, né? Que deslocamento a gente pode representar por ΔS, distância, o que for, na verdade vai ser de 20 metros. Olha lá, ó. Alternativa C. Beleza, pessoal? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, mais um exercício sobre... Aqui, pessoal, nesse exercício aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de encontro, né? Ponto material. Então vejam, na fila de trânsito comuns nas grandes cidades, duas suas consequências são o aumento do tempo, né, de viagem e a imitação de motoristas. Imagina que você está em uma pista dupla e frequenta uma fila. Pensa em mudar de fila pensa, né, em mudar de fila
na pista ao lado, pois percebe que em determinado trecho a velocidade da pista ao lado é de 3 carros por minuto, enquanto que a velocidade da sua fila é de 2 carros por minuto. Considere que cada automóvel é igual a 3 metros. Assinale a alternativa que mostra o tempo em minuto necessário para que um automóvel da fila ao lado que está a 15 metros atrás do seu possa alcançá-lo. Certo? Então, você está se deslocando e está a 15 metros de você ali. Beleza? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, gente, para ter essa parte de encontro, né, ver quanto tempo vai irá deslocar, o que acontece, gente? Tem que imaginar que aqui você tem um deslocamento, né? Ao mesmo tanto esse carro como esse cara aqui, eles estão com uma certa velocidade, né? E esse cara se desloca para cá e esse cara também se desloca para cá, né? Então, esse cara se desloca com uma certa velocidade, né? Por minuto e tudo mais. Então, existe uma velocidade relativa entre eles. Uma forma de resolver isso é através de equações de movimento uniforme, né? Eu posso dizer, por exemplo, que aqui eu teria uma posição inicial como 0. Aqui eu teria uma posição de 15 metros, certo? Como esse cara aqui, né, é a fila mais rápida, né? Eu vou dizer que a velocidade dele é essa velocidade de 3 carros por minuto, né? Que eu vou fazer uma conversão, né? Cada carro vale 3 metros, então 3 vezes 3 vai ser igual a 9 metros, ou seja, 9 metros por minuto. Ou seja, a velocidade desse cara aqui, na verdade, é 9 metros por minuto. Da mesma forma como esse, né? 2 vezes 3 vai ser igual a 6 metros por minuto. Ou seja, a velocidade vai ficar 6 metros por minuto. Beleza? Vai ficar dessa forma aqui. E eu vou escrever a equação de cada carro. Equação do carro A e a equação do carro B. Então, equação do carro A e a equação do carro B. Certo? Eu vou fazer essa equação de cada um deles. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Simples. SA é igual a posição inicial mais velocidade vezes T. SB é igual a posição inicial mais velocidade vezes T. Vou fazer isso aqui, certo? Fazendo aqui, galerinha, como é que funciona? Ó, SA vai ser igual a 15 a velocidade 6 vezes T. Já vou falar sobre o sinal aqui, da mesma forma como aqui. SB vai ser igual a 0 a velocidade 9 vezes T. Que sinal que eu coloco? Como ambos estão para o mesmo sentido, eu vou colocar sinal de mais. Se um tivesse a favor, outro contra, eu ia definir que um vai para o sinal positivo e outro para o sinal negativo. Simplesmente isso. Como estão ambos para o mesmo sentido, eu classifico ambos para o mesmo sinal. Sinal positivo, por exemplo. Certo? Tranquilo? Se eu fosse assim, como ambos estão para o mesmo lado, esse está para cá, esse está para cá, eu coloco o mesmo sinal. Esse está para cá, esse está para cá, eu também faço o mesmo sinal. Agora, se tivesse um para cá e outro para lá, e sei lá, eu coloco tipo esse negativo e esse positivo. Ou, por exemplo, se fosse assim, eu poderia fazer dessa forma aqui, sem problema algum, sem prejuízo algum, certo? Faria dessa forma aqui. E o que eu vou fazer? Como é uma posição de encontro, eu vou igualar SA igual a SB. Pronto, resolvendo essa paradinha aqui. 15 mais 6T é igual a 0, né? 0 some, vezes T. Passo o 6 para o outro lado, 15 é igual a 9T menos 6T. 15 é igual a 3T, ou seja, 15 dividido por 3, que vai ser igual a 5 minutos. Voilá,
5 minutinhos. Beleza, então? Resolvi nosso exercício, galerinha. Obrigado pela atenção de vocês. E está aí. Espero que tenham gostado da nossa aula e até mais.